Bom, pessoal, 10h05, vamos começar, tá? Bom dia para todos. Quero agradecer a presença de todo mundo que está participando mais uma vez, tá? Hoje nós estamos com a presença ilustre aí da Gisele, que é a nossa Account Manager da Acronis. Bom dia, Gisele, tudo bem? Bom dia, obrigada pelo ilustre. Bom, pessoal, hoje, tá? Qual que é o foco da reunião hoje? Hoje nós vamos dar continuidade na última reunião de 2 semanas atrás, onde foi feito um overview do Disaster Recovery ali com o Rafael, que ele é o Citra Engine da Acronis, tá? Então hoje eu fiquei de mostrar para vocês a precificação da Acronis, tá? Quem perdeu, tá? Quem não conseguiu participar do evento da última semana, vocês podem verificar lá no grupo da mentoria, que nós temos ali o link do nosso canal no YouTube, onde nós temos uma playlist de todos os encontros que nós temos aqui, que está sendo gravado, e nós estamos colocando lá, tá? Então, quem perdeu, vale muito a pena, tá? O Rafa, ele entrou, fez um overview da ferramenta, entrou dentro do portal, esclareceu algumas dúvidas, foi uma reunião bem bacana, e para um assunto que é muito, que gera muitas dúvidas, né, que é o Disaster Recovery da Acronis, tá? Então, hoje eu fiquei de mostrar para vocês como é que a gente precifica isso, né? Nós já tivemos a primeira episódio da nossa mentoria aqui, foi falado de precificação, onde eu fiz um overview completo, mas cada produto que a gente vai falando aqui da Acronis, eu vou mostrando aonde que vocês encontram esse produto dentro da tabela da Acronis, dentro da nossa tabela de preço e como vocês precificam isso, tá? Então, eu fiquei de mostrar para vocês essa precificação, tá? Então, vou compartilhar a minha tela aqui com vocês, tá? E vou estar compartilhando aqui um minutinho. Aliás, pessoal, eu nem perguntei, o áudio tá bom aí? Tá todo mundo escutando? Tá tudo certo aí? Compartilhando a minha tela. Opa, não era essa tela que eu queria compartilhar. Essa aqui. Oi. Pessoal, estão vendo a minha tela aí? Já tá todo mundo me enxergando aí a nossa tabela de preço aqui? Podem falar no chat aí, tá, pessoal? Vamos participar. Tá? Inclusive, pessoal, quero pedir mais para vocês, para vocês participarem mais, tá, pessoal? Se for necessário, a gente abre os microfones, tá? Já combinei com nas próximas reuniões aí, a gente deve até fazer essa reunião com o microfone aberto ali, para vocês terem mais liberdade de participar, de tirar as dúvidas de vocês, tá? Você ia falar alguma coisa, gente? Eu não sei se é só eu, mas o chat não está disponível para mim. O chat? Diz aqui, chat só está disponível durante a reunião. Aí eu não consigo abrir esse. O pessoal está falando no chat aqui. Tá? O pessoal estão falando aqui. Legal. Não então sei. É só para mim mesmo que está fora. Pode ser que seja. Ok. Não, mas o pessoal está falando aqui. Tá. Vamos lá, pessoal. Vocês já estão vendo a minha tela. Nós estamos aqui na nossa tabela, na nossa calculadora da Acronis, certo? Vamos colocar alguns cenários hipotéticos aqui. Inclusive, se vocês tiverem alguns cenários aí que vocês quiserem sugerir, tá, para a gente precificar aqui, vocês podem colocar aqui no chat aqui esse cenário para a gente precificar aqui ao vivo para vocês, tá? Eu vou colocar um cenário hipotético aqui. Eu vou fazer 2 cenários hipotéticos para a gente estar precificando aqui, tá? O primeiro cenário, vamos pensar num caso aqui, onde o cliente tem um servidor físico, certo? E ele tem ali 1 tera de armazenamento em nuvem, tá? Primeira coisa que a gente tem que se atentar, tá? É que na hora que a gente está fazendo a precificação do Disaster Recovery, o backup, ele tem que ser no armazenamento da Acronis, tá? Eu sei que muitos de vocês utilizam o nosso armazenamento da Backup já, que a gente tem um custo um pouco mais agressivo, mas para o DR, o backup tem que ser no armazenamento da Acronis, tá? E como já foi falado, o DR, ele é uma feature do backup, tá? Então, você tem que vender o backup da Acronis para você conseguir vender o DR, para o cliente ter o DR, tá? Então, vamos falar aqui de um cenário onde o cliente tem um servidor físico e tem 1 terabyte de espaço, e precisa de 1 terabyte de espaço em nuvem para backupear esse servidor, tá? No DR, é esse campo aqui embaixo, tá, pessoal? O que nós vamos precificar aqui? Nós vamos precificar o armazenamento, tá, do DR, tá? Como a gente já falou outras vezes, existem, na hora que eu faço o backup com o DR, existem 2 armazenamentos que são utilizados. O armazenamento do backup e do DR, tá? Mas por que é armazenado 2 vezes? Porque são storage diferentes, né? Nós temos um storage para backup, onde é um storage um pouco mais, que não tem tanta performance, e temos um storage para DR, onde é um storage extremamente performático,
para trabalhar com ambientes, com máquinas e submáquinas no ambiente virtual, tá? Então, vamos lá. Vocês vão colocar aqui exatamente o volume que o cliente precisa de armazenamento na nuvem, tá? Então, o armazenamento para equação de dados, vocês vão colocar a mesma volumetria ali de 10.024, tá? O que mais que nós temos aqui? Nós temos o pontos de computação e o IP público, tá? O DR, pessoal, nós temos duas cobranças, tá? Nós temos uma cobrança que ele é feito mensalmente, tá? Então, o que você vai pagar mensalmente? Você vai pagar o armazenamento e o IP público, tá? Vamos colocar aqui que esse cliente vai precisar do IP público. Para que você vai precisar do IP público, pessoal? Vamos supor que esse servidor do cliente, ele seja um servidor que ele precisa de um acesso externo direto ao servidor, tá? Esse servidor tem um sistema que tem um portal web, ou esse sistema é um terminal server que o pessoal precisa conectar direto, né? Então, você vai precisar do IP público para isso, tá? Ou, se você for fazer uma VPN IPsec, você também vai precisar do IP público, tá? Então, você vai colocar aqui também o IP público. Inclusive, se você precisar de um IP para acessar direto a máquina e a VPN IPsec, você vai precisar de 2 IP público no caso, tá? Vamos colocar aqui que o cliente só vai precisar de uma VPN IPsec, porque só vai precisar acessar o servidor, todo mundo que estiver atrás do firewall do cliente, certo? Então, esse custo que está aqui agora, tá? É o custo que nós vamos ter mensalmente, tá? O cliente, você vai repassar esse custo para o cliente, tá? Então, vocês vão ter esse custo, vocês vão repassar para o cliente o custo do backup, tá? Backup aqui de uma maquininha, algum servidor físico e do armazenamento, e o armazenamento do DR e do IP público. Esse é um custo mensal, o cliente vai pagar usando ou não usando o DR, certo? E nós temos aqui também um outro detalhe importante, tá, pessoal? Que o DR, ele não tem uma precificação por gigabyte por dispositivo, tá? Então, você vai precificar o backup do cliente, o que ficar mais barato, se é por giga ou por dispositivo, tá? E o DR, ele vai ser sempre por dispositivo, tá? Então, ele vai ter só uma precificação, você vai pagar o giga armazenado e o IP público. E o pontos de computação, caso o cliente levante essa máquina na nuvem, tá? Ou seja, aconteceu um desastre dentro do cliente e a gente precisou levantar essa máquina no ambiente da Acronis para o cliente trabalhar, certo? Então, você vai precisar ali, vai ter um custo de pontos de computação, e esse custo é cobrado mensalmente, ou por hora, tá? Alguém levantou a mão aqui, o Robson. Permitir seu microfone aí, Robson. Se você quiser tirar do mudo para perguntar, fica à vontade. Se quiser fazer a pergunta pelo chat também, você manda. Tudo bem, gente? Desculpa, não vou atrapalhar, mas é só que surgiu a dúvida aqui, eu sei que vai ter depois, mas por exemplo, nessa questão mesmo da recuperação, eu posso usar, de repente, um servidor que é uma máquina para gerenciar, de repente, o armazenamento ali para ficar fazendo o backup em nuvem, né, e sincronizando, e usar o servidor para fazer essa função. Não precisa ter fazendo backup de todas as máquinas. Não, você pode fazer o DR, ele não precisa ser de todas as máquinas. Pode ter que o cliente tenha 5 máquinas. Estou fazendo backup das 5, mas eu quero o DR de uma máquina só, sem problema nenhum. Legal. Não, nesse caso aqui, do cenário, é um cenário de uma máquina só, e ele vai fazer o DR dessa máquina. Mas o próximo cenário, eu vou fazer um cenário onde o cliente tem algum ambiente virtual, mas não vai ser todo o ambiente que ele vai precisar do DR. Tá bom, obrigado. É isso, desculpa. Respondi a sua dúvida? Respondeu. É isso aí. Excelente, tá? Surgindo qualquer dúvida, pode interromper e fazer a sua pergunta, tá? Sem problema. Vamos lá, pessoal. Então, continuando aqui, tá? Então, agora a gente precisa ver quantos pontos de computação por hora o cliente vai precisar para o ambiente dele, tá? Então, aqui nós temos essa nossa planilha aqui dos computer points, tá? E aqui a gente vai procurar uma configuração que seja parecida com a configuração que o cliente possui no ambiente dele, tá? Então, vamos supor que esse cliente tem uma máquina ali com 12 GB de memórias, vamos supor, tá? Vocês podem verificar aqui que eu não tenho uma configuração com 12 GB de memórias. Eu tenho o F3 aqui com 8 GB de memória e eu tenho o F4 com 16 GB de memória, tá? Então, eu tenho que escolher ou um pouco abaixo ou um pouco acima. Normalmente, a gente coloca um pouco acima justamente para não faltar desempenho para o cliente, tá? Então, nesse caso aqui, eu vou considerar essa máquina aqui, o F4, com 4 vCPUs e 16 GB de memória, que ele consome 8 computer points por hora, tá? Então, eu vou colocar aqui na calculadora 8 computer points. Tá? Então, aqui a gente já sabe que o ambiente, essa máquina do cliente, ele consome por hora 8 computer points, e esses computer points, eles custam ali a partir de R$ 2,72 por hora de utilização, tá? Então, aqui eu já tenho a minha precificação, pessoal. Eu sempre gosto, tá, pessoal, de vender 1 hora
de pontos computacional para o cliente, porque a gente, até dentro da ferramenta, existe um processo que a gente sobe a máquina uma vez por mês para fazer um teste de validação do DR. E esse teste, ele consome Computer Point. Então, já vendam para o cliente mensalmente, pelo menos 1 hora de Computer Point, tá? Ah, Felipe, mas eu quero saber aqui quantos Computer Point o cliente vai precisar se ele precisar de um dia inteiro de DR. Sem problema nenhum, pessoal. Então, um dia tem 24 horas, né? Deixa eu abrir uma calculadora aqui. Tá? Um dia tem 24 horas vezes 8, certo? Porque a gente vai consumir 8 Computer Points por hora. Se o dia tem 24 horas, um dia de utilização, ele vai consumir 192 Computer Points. Então, é só você colocar aqui na calculadora 192 Computer Points, então você sabe que essa máquina do cliente vai consumir por dia R$ 65,28, a partir de R$ 65,28 por dia de utilização, e assim por diante, tá? Deixa eu voltar aqui, 8. Então, aqui a gente já traz, a calculadora já traz aqui embaixo para a gente, né, que o melhor licenciamento para esse cenário é o licenciamento por dispositivo, que ficou ali um custo para vocês a partir de R$ 750,54, e eu falo que a partir, porque a gente que trabalha com a Acronis já há algum tempo sabe que quanto maior a sua utilização, mais barato vai ficando o seu custo, tá? Então, esse custo aqui é um custo inicial para quem está começando ali no faturamento de R$200, tá? A partir do momento que você vai crescendo ali a sua fatura junto conosco, vai ficando mais barato, tá? Então, e no licenciamento por gigabyte, fica ali R$1.064,30, ou seja, totalmente inviável, né? Fica mais barato por dispositivo, e é esse licenciamento que você vai vender para o cliente, tá? A própria calculadora aqui já te sugere aqui um preço de venda também baseado numa margem que você pode editar aqui, tá? Então, se você colocar ali, Felipe, eu trabalho aqui com uma margem de 130%, então a própria calculadora já vai fazer o preço de sugestão de R$1.726 para você oferecer para esse cliente por esse serviço, tá? É isso, pessoal. Nesse primeiro cenário, alguma dúvida até aqui, tá? Estou falando bem calmo aqui, pessoal, que esse aqui é um assunto que gera bastante dúvida e essa precificação DR gera muitas dúvidas, tá? Alguma dúvida até aqui? Senão eu vou passar para o próximo cenário aqui que eu preparei para vocês. Bom, ninguém levantou a mão, ninguém falou no chat, estou passando para o próximo cenário. O próximo cenário, pessoal, nós temos um cliente aqui que ele também tem uma máquina física, tá? E ele tem um ambiente virtual com 7 máquinas virtuais, certo? E para fazer backup desse ambiente, ele precisa aí de 5 terabytes, né? Vou arredondar para 5.000 gigas aqui, certo? Então, o cliente, ele tem um servidor físico, que ele precisa fazer backup, 7 máquinas virtuais, e ele precisa de 5.000 gigas de espaço na nuvem, lembrando, para DR, sempre armazenamento da Acronis, tá, pessoal? Então, tá aqui o meu ambiente de backup do cliente, certo? E agora vamos aqui precificar o Disaster Code, tá? Um detalhe importante, esse cliente, ele tem um servidor físico e ele tem 7 máquinas virtuais para backup, mas para o DR, ele vai querer apenas de 2 servidores físicos, 2 máquinas virtuais, tá? Então, a gente já sabe que nos testes que nós fizemos, que 5.000 GB que ele está contratando para backup, apenas 700 GB é referente ao backup dessas 2 máquinas virtuais que ela precisa do DR. Então, eu estou colocando aqui o armazenamento para DR, 700 GB, tá? O cliente, ele precisa de fazer uma VPN IPsec, para todo mundo que estiver atrás do file dele acessar as máquinas da nuvem como se estivessem localmente, certo? E ele tem uma dessas máquinas virtuais para o DR, que é um servidor de hospedagem, é um site da empresa deles. Então, eles vão precisar de 2 IP fixos, 2 IP público, um para VPN e um para o servidor, tá? E agora a gente precisa calcular quantos computer points essas 2 máquinas virtuais vai utilizar, tá? Vamos abrir a nossa tabelinha aqui de novo, tá? Uma das máquinas dele é essa máquina de 4 GB, tá? Então, é um ADzinho que ele tem, tá? Então, é uma maquininha de 4 GB, né? É o mínimo que precisa. E é um detalhe importante, tá, pessoal? Sempre que vocês venderem um DR para o cliente de vocês e o cliente possuir Active Direct, é importante colocar pelo menos ou o primário, né? O Active Direct primário do cliente na nuvem. Por quê? Porque na hora que essa máquina estiver na nuvem, ele vai precisar se autenticar de alguma forma, tá? Então, é importante colocar. E no caso dessa uma máquina virtual do cliente, são 2, uma delas é um AD, tá? Está consumindo 4 GB de memória, então a gente sabe que precisa de 2 computer points, né? E a outra máquina é um servidor de aplicação do sistema do cliente. Então, é uma máquina que tem 32 GB de memória, tá? Então, a gente sabe aqui na nossa tabela que ele utiliza 16 computer points. Então,
a gente tem 2 máquinas virtuais, uma com 2 e outra com 16 computer points, que dá um total ali de 18 computer points. Então, eu vou colocar aqui 18 computer points, então eu já tenho aqui uma expectativa de valores, né, que a hora dessas 2 máquinas virtuais ligada no ambiente da Acronis vai custar R$ 6,12, a partir de R$ 6,12 de custo para vocês, certo? E eu já tenho aqui o meu orçamento para passar para o cliente, né? Aí, esse ambiente também ficou mais barato por dispositivo, certo? Significativamente mais barato, né? Onde a gente vai ter um custo aqui desse ambiente de R$ 1.914,37, né? E um preço sugerido ali, se você estiver trabalhando com uma margem de 6%, de R$ 3.828,74, tá? Lógico, né, pessoal, um detalhe que é importante, que eu gosto sempre de frisar aqui na calculadora, se você está negociando com esse cliente aqui, esse cliente fechar com você, certo? Você já vai dar um salto de faturamento aqui com a gente de R$ 200 para 1.000. Então, você já pode considerar aqui os nossos preços de tabela de R$ 1.000, porque se esse cliente fechar, você já vai chegar nesse faturamento aqui com a gente, tá? Então, ele fica ali um pouco mais barato ali, 1.852, e o preço de venda ali sugerido de 3.704,06. Lembrando que o preço sugerido de venda, pessoal, é um preço sugerido. Você vende para o seu cliente o preço que vocês quiserem, baseado na forma que vocês trabalham aí, nos custos que vocês têm, tá ok? Pessoal, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Ficou alguma dúvida, tá? Levantem a mão aí quem tiver com alguma dúvida, ou pode deixar a dúvida aí no chat, tá? Que eu vou estar respondendo. Se ninguém tiver alguma dúvida, nós vamos passar para o nosso próximo tópico de hoje, que vai ser com a Gisele, que nós vamos falar ali do Advanced Security MDR da Acronis, tá? Tudo certo até aqui? Alguém com alguma dúvida? Ninguém levantou a mão, ninguém falou nada no chat. Então é isso, pessoal. Se tu me permite, Felipe, enquanto a galera pensa isso, porque às vezes, eu não sei para vocês, mas dúvidas para mim às vezes surgem depois, né? O processar, ou entender isso. Então, nesse meio tempo, eu só vou comentar aqui, gente, eu vou dizer um resumo, né? Um wrap-up entre a sessão com o Rafa, na semana retrasada, que teve um pouco de demo, um pouco de Dex, e esse workshop de licenciamento aqui, o foco do Disaster Recovery, tá? Então, só fazendo um resumão, quais são os diferenciais que vocês têm de Disaster Recovery com a Acronis? Primeiro, Disaster Recovery é continuidade de negócio pura, né? Então, a gente trouxe na semana passada algumas situações lá, por exemplo, daquele apagão CrowdStrike que aconteceu no mundo, máquinas que tinham um Disaster Recovery, seja de qual vendor fosse, eles poderiam continuar operando, né? E existem milhões de tipos de apagões, de todos os tipos e necessidades que venham a precisar de Disaster Recovery, que apenas um backup, com seu tempo de backup, com a disponibilidade, subir uma outra máquina na rede, comprar, licenciar, não sei o que, fazer a backup de volta, nem sempre é a solução que o cliente precisa para a continuidade de negócio. Então, esse é o Disaster Recovery. Quais são os diferenciais que vocês têm trabalhando conosco, gente, juntos aqui na nossa parceria? Primeiro lugar, vocês não têm custo de tráfego, nem para backup, nem para Disaster Recovery. Esse é um grande diferencial comparado com outros Disaster Recoveries envolvendo backup. Gisele, muito bom. Né? Segundo lugar que eu tenho escutado de clientes, inclusive em reuniões com clientes mais estratégicos usando Disaster Recovery, quantas opções e sem nenhum custo e sem nenhuma preocupação tem para subir o DR, né? Pode subir por VPN, pode subir pela sua IPsec, pode subir de várias formas um DR da Acronis, e isso é um diferencial, é uma preocupação a menos para o cliente de vocês. Vocês já deixam tudo isso pronto, sem se preocupar, eu tenho que recontratar isso, conectar aquilo, enfim, tem uma simplicidade em cima disso também. Tá? Esse é o segundo ponto. E terceiro ponto, mais importante, né? É em nuvem. Se é em nuvem, a gente não precisa ter disponível lá um espaço, ou ter disponível lá um provedor para subir uma máquina em minutos para poder recuperar um backup, não sei o que, você não tem mais preocupação nenhuma quanto a isso. Seu cliente, o que pode ser recuperado em backup, o que pode ter um tempo de recuperação maior, que pode parar, a gente tem backup. O que o seu servidor, que é customizável, que pode ser para um servidor, como o Felipe falou, esse não pode parar para você, tu não pode se dar o luxo de ficar sem ele, né, horas, ou um dia, ou 2 dias, esse é um candidato para eu te oferecer continuidade de negócio, para eu te oferecer um DR junto com o backup, e vai custar tanto. Tá? Então, esse é um resumão ali, só para a gente trazer um pouquinho do conceito que começou naquela semana e terminou hoje. E uma coisa que eu acho relevante comentar aqui sobre DR, gente, é essa questão que o Felipe falou. Eventualmente, vocês vão ter clientes usando storage, né, o storage hoje em parceria da Backup Já. Para um projeto de DR, vocês vão ter que fazer um backupzinho separado, Acronis, para fazer a união no DR Acronis. E exatamente pelo motivo que o Felipe falou. Os nossos parceiros, como o Felipe, os nossos distribuidores, como o Felipe, que tem storage próprio, né, esse storage com a Acronis, o ACI deles,
é para atender o backup, que é a nossa grande massa, né? Mas para servidores críticos do qual precisa de DR, a gente tem uma estrutura dentro do nosso data center, todo de hot storage, para subir as máquinas, tá? Então, esse é o motivo pelo qual precisa ser com a Acronis, tá? Acho que essa tua planilha ficou melhor do que a planilha da Acronis, Felipe. Parabéns. Essa foi a ideia. Quero, inclusive, melhorar ela ainda. Sempre tem espaço para melhorar, mas ficou muito bom. Eu achei muito legal um diferencial que você já colocou lá para a pessoa colocar a sua margem de lucro e já saiu o preço em reais com a margem de lucro. A ideia é essa. De repente, às vezes, se a revenda quer abrir a tabela na frente da Acronis, eu até coloquei aqui um agrupador aqui, que ele some o custo. Então, fica o cliente... A revenda pode abrir a calculadora na frente do cliente e fazer o cálculo na hora ali na frente do cliente, e só vai aparecer o preço de venda. Ele também a revenda consegue colocar a margem também aqui e sumir aqui com o campo de margem. Então, subir a margem, sumir o custo, sumir os custos. Exatamente. Muito diferenciado. Essa é a ideia. Tá? Às vezes são coisas simples que fazem diferença, né, no nosso dia a dia. Exatamente. Tá? Surgiu uma dúvida do Renan, tá? A cobrança de DR é sempre feita por dispositivo / usuário, como funciona a cobrança do giga por DR? Não, tá, Renan? Na verdade, o DR, ele tem a cobrança dele ali, tá? Você vai pagar por giga, por computer point e por IP público utilizado, tá? O que pode ser por giga ou por dispositivo é o backup, que é o que você tem que vender junto com o DR, tá? Então, você não vende o DR separado do backup. Então, o backup, ele pode ser por giga, sim. É porque os cenários que a gente pegou aqui foram por dispositivo, mas eu vou colocar aqui um cenário para você ter uma ideia, por exemplo, por giga para você entender, tá? Vamos pensar esse mesmo cenário aqui, um servidor físico e 7 máquinas virtuais. Deixa eu ver aqui se 1000 GB já dá. Não, vamos supor que o cliente precise aqui só de 700 GB, tá? Então, o cliente tem esse mesmo cenário, um servidor físico, 7 máquinas virtuais, mas ele vai precisar de espaço na nuvem só de 700 GB, certo? Para fazer o backup das duas máquinas, ele vai precisar, vamos supor que apenas de 300 GB, tá? E aí a gente já viu aqui que por gigabyte fica mais barato, né, do que por dispositivo, tá? É a mesma coisa, o que muda é só a precificação do backup. Do DR, não muda nada, tá? Você levantou a mão, Robson, quer falar alguma coisa? Fica à vontade, pode abrir o microfone e falar. Tudo bem, gente. Minha dúvida é justamente essa, mas também essa também. É que assim, eu estou começando agora no mundo da Acronis, então eu tenho bastante dúvida. Desculpa perguntar, tá? Bem-vindo. Não precisa pedir desculpa, não. Inclusive, eu já consultei algumas vezes o Philips aí, outras pessoas, para me ajudar aí no dia a dia. Porque eu trabalho muito com a AWS, né? A gente tem os clientes da AWS. E lá, nós temos, além dessa questão de fazer backup em nuvens, quando eu volto o backup é cobrado também. Que eu acho que essa questão aqui, que você está falando do DR, pode ser isso, posso estar falando besteira, eu não sei. A questão do DR aqui, seria isso, não? Não, cara, tá? Como funciona essa parte aí? A AWS, você vai contratar máquinas virtuais na AWS, certo? Isso. É um ambiente de sustentação ali de um ambiente computacional, tá? E esse cenário da AWS, ele vai servir para o cliente ficar com essa máquina ligada ali 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, que seja necessário, isso. Certo? O DR, cara, ele é um ambiente de desastre. A ideia do DR é que caso aconteça alguma coisa com o servidor do cliente, a gente vai conseguir subir o servidor do cliente no ambiente virtual da Acronis. O ambiente virtual da Acronis é bem similar ao da AWS ali. Você consegue levantar máquinas virtuais assim como você levanta da AWS. Só que o ambiente da Acronis, ele serve para desastres. Ele vai atender o seu cliente num desastre. Você não vai vender máquina virtual para o seu cliente dentro do DR da Acronis, entendeu? Ou seja, ele serve para um período de tempo onde o seu cliente está precisando desse ambiente. Ele não serve como a AWS para você vender e ele utilizar o resto da vida, por exemplo. Entendi. E essa cobrança aqui, ele paga mensalmente ou paga uma vez para ter esse recurso? Ele vai pagar mensalmente o serviço de armazenamento. O backup e armazenamento mensalmente. Bem, paga mensalmente. Tá? No DR, o que ele vai pagar mensalmente? O armazenamento e o IP público. É mensalmente, tá? E o recurso computacional, ele vai pagar só caso aconteça um desastre e ele precisar levantar o servidor dele no DR da Acronis. Aí ele vai pagar por hora de utilização. Vai ser faturado por hora de utilização. Legal, agora ficou claro. Ficou claro? Legal. Tá bom? E quando você fizer o failback, ou seja, no failover, você levantou essa máquina de emergência, o cliente voltou a operar, tudo certo. Por 1 hora, por 10 horas, por 2 dias, vai cobrando compute points. Só fica cobrando compute points nesse período. Terminou, já a máquina original, seja que tipo for, está ok para receber de volta esse backup e seguir operacional lá, você faz o failback.
Não há custo de failover, não há custo de failback. Somente enquanto essa máquina virtual do desastre está ligada, eu cobro meus compute points. Basicamente é isso. Fantástico, legal, bacana. Tá? E é importante dizer também, tá, Renan, que assim, não tem muito a ver com o assunto aqui, mas já que você comentou ali que vocês trabalham com a AWS, backup na AWS, tá? O backup da AWS, tá? É Robson, tá? Robson. Desculpa, aqui tá Renan. Tá, desculpa, outro, perdão, é outro. Tá? Robson, perdão. Na AWS, cara, você tem um backup, que eles chamam de backup ali, mas isso não é muito bem backup, tá? É feito um snapshot da máquina virtual, e pode acontecer, dependendo do que você tem dentro dessa máquina, pode acontecer de você, por exemplo, se você tiver um banco de dados dentro dessa máquina, você fazendo um snapshot, que esse banco de dados ele venha corrompido, tá? Porque o snapshot ele roda em cima do que está salvo em disco, não que está salvo em memory, tá? Então, não é um backup confiável o backup da AWS, tá, cara? Inclusive, eu tenho aqui vários cenários de clientes que contratam o backup nosso e rodam ali em cima da AWS, rodam as máquinas virtuais em cima da Azure, tá? E também tem o cenário de cliente, tá, Robson? Que eu tenho um cenário aqui de um cliente que as máquinas virtuais dele estão na Azure, estão na Microsoft, certo? E ele tem o backup e o DR aqui com a gente, tá? Felipe, mas a Azure tem também o DR ali, né? Não é bem um DR, é um balanceamento ali, né? Tem, tá? Mas custa muito caro, né? É um produto que sai bem mais caro que o nosso produto aqui, é muito mais difícil de configurar, tem que ter toda uma expertise para fazer aquilo funcionar, né? E o nosso produto é bem mais simples, bem mais barato, e assim por diante, tá bom? Maravilha, obrigado, é isso. Alguém mais tem mais alguma dúvida ou podemos encerrar esse assunto, pessoal? Tá? O Renan, a sua dúvida também foi respondida, ficou claro? Bom, pessoal, então vamos encerrar por aqui essa parte. Beleza. Vamos encerrar por aqui, então, essa parte de precificação de DR, e eu vou passar a palavra aí para a Gisele, onde ela vai fazer aí uma explicação para a gente sobre o MDR da Acronis, né, o Advanced Security, tá? Gisele, tá com a palavra, fique à vontade. Legal, vamos compartilhar minha tela, então. Vocês estão vendo aqui uma apresentaçãozinha? Estamos visualizando aqui. Eu estou visualizando aqui, pelo menos. Perfeito. Então, gente, a maior parte de vocês, na verdade, já estamos nos encontrando. Esse é o 4º encontro, pelo menos comigo, né? E nos 3 anteriores, vocês perceberam que o Rafa, que é um engenheiro de soluções, participou. E nesse não, por quê? Porque existe um diferencial aqui, gente. Existe uma situação do MDR que é diferente de toda a história da Acronis, de todos os 20 anos de Acronis. Por quê? Nós, Acronis, somos uma empresa de software. Ponto. Né? 21 anos fazemos isso. Em algum momento, há muitos anos atrás, viramos também uma empresa de storage. Por que não, né? Criamos uma plataforma em nuvem, entregamos para vocês service providers o software, e aí vocês poderiam também usar o storage nosso, ficaria tudo mais simples. E aí depois expandiu-se isso para a possibilidade de juntar outros storages, como o da Backup Já, etc. Então, a gente sempre trabalhou em cima de produto, tá? Pela primeira vez na nossa história, a gente resolveu botar um pezinho em serviço. Então, esse é o motivo que hoje eu vou falar aqui brevemente para vocês sobre o que é o MDR, e não vou entrar em mérito de produto e nem nada técnico, porque ele não é produto, ele é uma camada de serviço, tá bom? Então, só para a gente entender aqui, contextualizar no ambiente lá do cliente. O cliente tem um antivírus, o cliente tem um anti-malware, EDR, né, Endpoint Protection, não importa, ele tem uma solução, um software rodando de antivírus. Isso é produto, tá? É um XDR, não importa, é um produto. O que é o MDR? O MDR é uma camada de serviço em cima desse produto existente que vai ficar monitorando e respondendo a incidentes, ou seja, serviços são pessoas, é algo real, tá? Então, em cima do produto. Essa é a primeira ideia que vocês precisam, é a principal ideia que vocês precisam entender o MDR, tá? Porque muitas dúvidas vai vir depois disso. Mas eu preciso ter um EDR, um XDR para ter o MDR? Precisa, porque ele é só um serviço, tá bom? E agora a gente vai navegar rapidamente, eu trouxe aqui, sei lá, meia dúzia de slides só para... Gi, só tentando aqui, desculpa, só te interromper. Por favor, o que você quer dizer com isso exatamente? Quer dizer que o cliente vai pagar por exemplo, pelo EDR mais o MDR, é isso que você quer dizer que só... Exatamente. Fala? Isso, tá. E nem falando de Acronis, falando em geral, tá, gente? Existem alguns vendors que já têm MDR já há alguns anos, e diferente do nosso, depois a gente vai conversar mais sobre isso, esse MDR é mais voltado para o cliente final. Então, ele já é sempre um serviço vendido no topo de um software, tá? Então, software é o EDR,
o software é o XDR, o software é o antivírus. O MDR é uma camada de serviço, tá? Claro que existe muito software por trás para fazer essa camada de serviço acontecer, mas a forma como é vendida, a forma como vocês entendem, como vocês passam esse valor para o cliente, é uma camada de serviço, tá bom? Então, nós da Acronis, como a gente resolveu fazer esse MDR? Cara, a gente resolveu fazer em cima de um especialista. Se é para botar alguém para ficar entregando serviço de monitoramento de cibersegurança para os clientes, vamos colocar alguém que faça isso há muitos anos e com muita excelência. Então, nós da Acronis escolhemos o fabricante, que não é bem um fabricante, é uma empresa de serviços, né, que atua como fabricante, NovaCoast, que é aqui dos Estados Unidos, se não me engano, é de Arkansas, o estado, e tem algumas unidades também na Europa, e esses caras são especializados somente nisso. Eles são centrais de segurança que ficam 24/7 monitorando. Então, esse é o produto que eu vou apresentar brevemente para vocês hoje, tá? Felipe, quer adicionar alguma coisa? Deu para entender o conceito em geral? Quero. Eu queria colocar aqui, né, em que cenário que o cliente, né, que vocês, revendas, vão utilizar o MDR, né? Até porque tem muitos de vocês aqui que já vendem antivírus de forma gerenciada para o cliente de vocês, né? Então, vocês mesmos fazem ali o monitoramento do antivírus do cliente, quando a máquina tem um vírus, vocês mesmos atuam ali dentro do cliente, tá? Mas existem uma parcela de vocês aqui que, de repente, vocês não têm braço para isso, né? Pô, Felipe, eu não vendo um antivírus gerenciado para o meu cliente porque eu não tenho braço, cara. Eu tenho que entregar o software, treinar o cara e o cara monitora, né? Então, com esse serviço, vocês têm a possibilidade também de vender um serviço de monitoramento, que nada mais é o MDR, que é ali uma gerência ali de detecção e resposta, né? Ou seja, um monitoramento, simplificando ali no brasileirismo, né? Que é um monitoramento de uma ação, né? E uma ação que você vai ter ali, caso a máquina tenha um vírus, né? O antivírus da Acronis vai ter toda uma inteligência para tratar isso, muitas vezes de forma até automática, mas quando não acontecer de forma automática, vocês têm que fazer isso de forma manual, e contratando um MDR é feito essa resposta ali aos incidentes pelo time da NovaCoast, tá? Então é exatamente para esse cenário, né, que vai servir aí o MDR da Acronis, tá? Acredito que é isso mesmo, né, Gê? É isso e ainda outras possibilidades. Perfeito. Vamos rodando aqui. Mas o principal é isso. É o seu braço de uma equipe especializada em cibersegurança, entregando um SLA de 15 minutos a 1 hora a resposta de um incidente de segurança. Tá, gente? Então, não sei o que trancou. Yes, there we go. Então, aqui é só um resuminho, o que faz uma solução de MDR, tá? Então, basicamente, ela monitora 24/7, ela detecta incidentes, ela investiga e ela faz a contenção desse incidente, tá bom? E eles têm, lá atrás do painel de inteligência deles, eles têm milhares de threat hunting, melhores soluções do mercado, que faz essa leitura, essa automação e tudo mais. Então, basicamente, o MDR é isso, tá? Isso em geral, tá? Não só falando da Acronis, é isso que os MDRs tendem a entregar no mercado. E por que o MDR é importante, gente? Bom, principalmente por business continuity, né? Então, continuidade de negócios é a grande palavra aqui, e a gente emendou no assunto de disaster recovery, né? Porque, basicamente, tudo que vocês vendem aí é para o cara poder operar. Mas se um dia acontecer alguma coisa, tudo que o cara quer é continuar operando. Então, ele não está muito preocupado, o cliente não está muito preocupado, não é o papel dele se preocupar, exatamente tudo que ele precisa ter. Ele confia que você, sendo o especialista, né, de tecnologia deles, vai oferecer o que for necessário para a necessidade dele. Então, MDR nada mais é que uma possibilidade de entregar continuidade de negócio, garantir uma continuidade de negócios em um cenário de incidente de segurança, tá bom, gente? Aqui, por que a NovaCoast que a gente escolheu para fazer esse serviço de monitoramento? Bom, primeiro, eles têm 25 anos de mercado. A gente acredita que empresas que estão no mercado há muito tempo, com sucesso no que fazem, têm bastante seriedade para entregar, né, o que se propõe a entregar. Segundo lugar, foi o nível de tecnologia deles, né, eles são bastante reconhecidos, aqui nos Estados Unidos principalmente. E terceiro lugar, eles tinham um time, uma estrutura que seria suficiente para absorver a quantidade de potenciais clientes Acronis que iam para eles. Qual é a primeira mágica aqui, gente? Se vocês forem contratar um serviço como esse no mercado, contratar uma licença, fazer um contrato, cara, você vai ser falando de um grande projeto.
Só que quem fez o grande projeto foi a Acronis. Então, o que acontece? Hoje, o MSP, que está aqui com a gente, o Acronis, cada um de vocês, pode ter um projeto de, sei lá, 15 máquinas, mas que é uma empresa que vocês entendam que é importante ter esse braço de cibersegurança e contratar para essas máquinas apenas. Então, percebam que vocês hoje têm acesso a um produto super high-end, como se chama aqui, super top, de que não seria em outras possibilidades, em outros cenários possíveis de contratar. E agora é com alguns cliques via Acronis, tá? Por favor, Felipe, complementa. Gisele, deixa eu te perguntar uma coisa, né? A gente está falando de um software Acronis e de um serviço prestado por uma outra empresa, que é a NovaCoast, né? Isso. Vai ter algum momento, né, que a NovaCoast vai precisar, muitas vezes, entrar em contato com o cliente, né, para tomar alguma ação, para fazer Vamos falar sobre isso. Então pode falar. Vamos falar sobre isso. E esse é outro diferencial. Eu não posso comer essa parte, porque é outro diferencial. Mas eu vou chegar nisso aí, deve ser daqui uns 2 slides. Então deixa a minha dúvida mais para frente. Segura. Tá bom, fechado. Bom, então passando da NovaCoast primeiro, aqui é só para mostrar um pouquinho para vocês o principal do serviço. Qual é o principal, gente? O principal é ter alguém 24/7 olhando, monitorando o ambiente do cliente de vocês. E o que seria esse ambiente, Gi? Porque, o cara não tem acesso nenhum ao ambiente. Bom, esse ambiente nada mais é que as máquinas que você colocou o EDR e o XDR da Acronis. Então, você disse para a NovaCoast, está aqui, em plataforma, habilitei 50 EDRs para esse cliente aqui. Depois, vou mostrar como é que coloca os dados lá para a NovaCoast saber quem contatar, obviamente, em caso de um incidente. E esse é o ambiente que a NovaCoast vai começar a monitorar, tá? Então, é bem importante que vocês tenham em mente uma coisa, gente. Isso o pessoal não fala, às vezes, esses detalhes do treinamento, mas eu vou falar porque aqui vocês são todos MSPs, tá? Vocês precisam saber. Se você colocou num tenant 10 licenças de EDR, 10 máquinas, essas 10, e habilitou um MDR em cima, uma camada de MDR, esse MDR vai ser atualizado para 10 máquinas, ou seja, esse serviço vai acontecer com essas 10 máquinas. Se você colocou 20, vai acontecer para as 20. Você não tem como customizar o MDR, porque ele é um serviço, ele vai ler todo o tenant, tudo que tiver uma licencinha de antivírus, seja antivírus EDR ou XDR, ele vai ler naquele tenant e vai custar o serviço para vocês. Tá? Ou seja, Gisele, se o cliente contratou 10 licenças de EDR, mas ele quer contratar o MDR só para 3 máquinas, não é possível. Tem que ser para as 10 que ele ativou. É isso. Porque seria mais ou menos como vocês assinarem um contrato com o cliente de vocês, dizendo que você é responsável pela cibersegurança do ambiente, mas o cara só te deu a metade da empresa, a outra metade da empresa é de uma outra revenda, né? E fica meio complicado você responder. Então, a mesma coisa, tá? Quando vocês estiverem falando de MDR, desse tipo de solução, diga para o cliente, olha, a gente está tendo um contrato aqui, um contrato de que eu sou responsável pela cibersegurança da tua empresa, eu preciso que o EDR, eu preciso que a solução de antivírus, vamos usar qualquer termo aqui, esteja em todas as máquinas de vocês, e eu vou colocar as camadas de serviço que vou usar exemplo do backup já, backup já, estou me propondo para todas essas máquinas, tá? Precisa falar detalhes, o que você está botando, o que você não está colocando, você vai criar um PowerPoint super bonito com todo o serviço que você está oferecendo, e na verdade vai ter o selinho da Acronis por trás, mas é de vocês o serviço, tá bom? Então, basicamente, aqui é só um resumão, tá, gente? De como vocês têm que ver esse tipo de solução. E aqui, esse slide aqui, ele não faz parte das apresentações Acronis, certamente vocês não vão ver em outro lugar. Esse slide eu peguei da NovaCoast. Ou seja, alguém me perguntou em alguma reunião de como funciona os mecanismos, as engines da NovaCoast. Então, eu peguei deles, como funciona o time de resposta a incidente deles, quais são as principais diretrizes deles. Tá? Então, eu só estou compartilhando com vocês como funciona a cabeça, o sistema dessa empresa, tá? Então, eles revêem os alertas dos endpoints que está sobre a guarda deles, eles identificam e coletam as evidências, eles fazem análise do network, né? Analisam os riscos, fazem a mitigação e uma navegação profunda, caso seja necessário, e notifica a ponta. E quem é a ponta? Vocês, MSP, tá? E aí, então, acho que a gente vai para a pergunta do Felipe. Disso a gente vai para a pergunta do Felipe. Eu adoro a pergunta do Felipe. Não. Então, vai ser aqui mesmo. Pergunta do Felipe. Gi, nós estamos botando uma empresa de monitoramento. Essa empresa vai, eventualmente, atuar em algum caso, né? Que nem seguro, né? Espera-se que nunca use, mas com certeza isso vai acontecer o tempo todo. E, eventualmente, nos notificar, ter que notificar. Quem eles vão notificar? Gente, como um diferencial do mercado, a nossa solução Acronis vai notificar
o parceiro, ou seja, cada um de vocês aqui, o Fernando, o Renan, ou o Robson, ou quem for, tá? Então, quando vocês configuram um MDR na plataforma Acronis, a plataforma Acronis vai te mostrar, quem está configurando parceiro backup já? Felipe, qual o seu telefone? Qual o seu e-mail? Em caso de acidente, quem contataremos? Tem um passo a passo de como fazer isso dentro do curso de MDR que a gente disponibiliza, tá? E também tem um videozinho de demo como mostra também do produto. Mas esse é um grande diferencial daqui. O diferencial é que todos os VMDRs do mercado, praticamente todos, eles contatam o cliente final. Ou seja, ele acaba virando um elo entre o fabricante e o cliente final. Eu não vou dar nomes, obviamente, né? A gente está não é minha ideia, mas se vocês pesquisarem amplamente, vocês vão ver isso. A Acronis não cria elo com o cliente final de vocês, o elo é apenas vocês. Então, a Nova Coach, como ela é uma camada de serviço contratada pela Acronis, ela simplesmente está dando na nossa plataforma, ela não existe para o cliente final, quem existe são vocês, tá? Então, isso é um diferencial, porque a ideia aqui, vou voltar ao que o Felipe falou lá no início, é vocês venderem o serviço de vocês. Em nenhum momento a ideia é vender, né, o serviço por outra pessoa, tá? Então, sempre que a gente vai falando de Acronis, é vocês agregando serviços e expertise para vocês. Tá? Pode falar, Felipe. Gi, e o cenário ao contrário, né? Porque a gente está falando aí de um serviço que é 24/7, né? Mas às vezes a revenda que está aqui escutando a gente, ele não tem ali um serviço 24/7, não consegue atender esse 24/7, e às vezes a revenda fala assim, não, cara, eu quero que seja assim, acionado o meu cliente direto e tal. É possível? Não é possível. Não o contato é possível. Sempre é com a revenda. Sempre vai ser com a revenda. Porque, gente, vocês imaginem, a maior parte de vocês talvez não é 24/7. Talvez alguém fica plantonista com o celular, mas não é exatamente 24, você está monitorando com todas as telas abertas 24/7, esses caras estão. E se acontecer um incidente no sábado à noite, no horário Fluxo Brasil, esses caras estão contendo incidente para vocês. Então, eles seguram o incidente, depende da intensidade do incidente, eles, inclusive, como diz, isola aquela máquina do incidente, controla o incidente e manda um e-mail ou um telefonema conforme a gravidade para vocês, para o plantonista. Então, eles fazem o que a maior parte dos MSPs no mundo, não só nós, o nosso grupo aqui, mas no mundo, não fazem. Eles estão olhando 24/7, de fato, para as consoles, tá? Só que elas estão todas unificadas no mega painel, obviamente. Mas eles estão monitorando e eles notificam para você, cara, fica tranquilo aí no teu churrasco, houve um incidente, eu controlei, quando possível, entre lá e tome as suas ações. Seja qual for a ação, recuperar um backup, ou simplesmente fazer qualquer coisa no ambiente do cliente, não importa, tá? Então, esse aqui é o last resort de vocês, tá? Se um incidente passar por todas as camadas de anti-malware que vocês possuem, por exemplo, de EDR, precisa de uma ação, vocês não vão estar lá na frente do computador monitorando, mas vai ter alguém fazendo isso, tá? Então, é isso que é o MDR. E falando em termos práticos para todos vocês, que todos nós aqui familiarizamos com a console, se o cliente for, o tenant do cliente for autogerenciado, ou seja, vocês venderam a Acronis como um software, ou como um software e como um storage, mas o cliente está se autogerenciando, esse produto aqui não está disponível para esse tenant, ok? Esse produto só é disponível para os tenants que está escrito gerenciado pelo service provider, que são os normais gerenciados por vocês, tá? Só para vocês saberem. Então, ótima pergunta, Felipe. Saindo, então, do produto, vamos falar de licença. O que existe em MDR? Lá na planilha do Philips, se não me engano, a linha 35 e 36, alguma coisa por ali, ele botou MDR Standard, MDR Avançado. O que significa isso? O Standard, gente, o padrão, é o que a gente mais vende, é o 90%, do que a Acronis vende hoje. É tudo que eu falei para vocês. Alguém está lá monitorando, falta 3 minutos para a nossa sessão, vamos lá, vou correr. Alguém está lá monitorando se é um incidente, segura o incidente, detecta, avisa o parceiro, ponto, respira e segue a vida. O avançado é os caras tomando a ação do parceiro, fazendo tudo pelo parceiro, ou seja, deu um problema, já vou recuperar um backup aqui, eu vou fazer um rollback, eu vou fazer não sei o quê, tomando as ações que o EDR e os backups e tudo mais pode fazer. Então, normalmente, eu acho mais comum, e acredito que vocês todos vão concordar comigo, ter alguém monitorando e segurando o incidente, avisando, e essa decisão ser de vocês, porque ninguém conhece melhor do que vocês, o cliente de vocês, né? Tem muitas características, ainda mais nós que temos regionalizações, né? Coisas do Brasil. Então, é legal que eles contatem vocês e que vocês tomem as ações. Mas, se um dia vocês quiserem fazer o completaço, tá aqui o completaço também, tá? Ele é um pouco mais oneroso, o avançado, do que o standard, tá bom? O que é importante vocês terem em mente no MDR?
Basicamente isso. Ele é um serviço de vocês para o cliente. Por enquanto, ele é um serviço que só tem em inglês. No futuro terá português? Terá. Não sei quando, tá? Ele só tem em inglês. Então, as comunicações, que normalmente são e-mail, chat, mas pode vir a ter uma ligação, serão em inglês ou espanhol, se não me engano. Porque espanhol sempre tem alguém falando, né? Ainda mais que eles ficam também, eles têm a unidade da Califórnia, fica em Santa Bárbara, normalmente elas falam espanhol. Mas a língua oficial é inglês, tá bom? Então, tenham isso em mente. Essa é a comunicação que vocês vão receber e que vocês vão ter. Se da console, vocês vão automatizar quase tudo. Cara, eu tô com um problema aqui, eu quero pedir para esses caras aqui, da MDR, olhar esse problema para mim. Você vai pedir por botão, tá? Eles vão olhar, responder por e-mail, responder... enfim, não é nada que você vai ficar contatando e ligando, mas o idioma é inglês, tá bom? Então, isso eu acho importante comentar. Aqui nada que um Google Translator ali não... É Google Translator, óbvio, lógico. Aqui é importante, aqui é só para vocês terem uma ideia como é que vocês podem vender serviços. Então, é só uma ideiazinha, tá? Esqueçam o valor em dólar aqui, esqueçam o valor. Um exemplinho, né? Você pode vender um pacote básico para os servidores com isso, um pacote para as máquinas com aquilo. Então, você pode fazer pacotes de... percebam que não existe acrônios aqui, não existe produto diferente, não existe nada. Você cria pacotes com funcionalidades que o cliente acha, ou seja, soluções que o cliente vê valor. Eu te entrego isso. Azar, quem está por trás é teu pacote. Tá? Inclusive aqui a gente até deu um exemplo botando Firewall, Password Management, ou seja, coisas que nem é da Acronis. Você cria o seu pacote, coloca lá, vai ter muito produto da Acronis no meio, muita solução da Acronis, você faz o seu precinho, tá bom? Então, essa é só uma ideia, tá? E aqui um pouquinho de cibersegurança, o último 1 minuto. Eu acredito que talvez se alguns de vocês são especialistas de cibersegurança aqui, NIST é uma coisa que vocês escutam falar muito. Para alguns que não são, que são mais de tecnologia, não estavam tão próximos, cibersegurança pode ser algo novo. Bom, gente, o NIST, ele significa National Institute Standards of Technology. Esses caras foram criados pelo Congresso americano em 1901, ou seja, faz muitos anos, na época que technology se lia outra coisa, numa época mais industrial e tudo mais. E foram evoluindo como uma agência não regulatória. O que significa? Eles não são como a nossa GDPR lá da Europa ou a nossa LGPD, né, do Brasil. Não é que eles são regulatórios para dar multa, mas eles dão boas práticas de como uma empresa pode manter sua continuidade e proteção de cibersegurança. Então, esses caras sabem muito do que falam e eles criaram esse frame, esse esquema que fala que uma empresa, em geral, ela tem que ter uma governança, ela tem que identificar, ela tem que proteger, ela tem que detectar quando tem algum problema, ela tem que responder aos problemas e ela tem que saber recuperar-se. E aí vocês hoje têm essa arma na mão, tá? Com acrônios misturando diferentes produtos de diferentes formas, vocês conseguem entregar para o cliente alguma coisa de valor, para ele entender isso aqui que é o valor dele. Então, voltando ao assunto, o primeiro assunto que o Felipe falou lá no início da nossa sessão foi, isso aqui é para ser o braço de vocês. Isso. Além disso, se chegar um cliente para você e falar, você é um braço, você consegue fazer o monitoramento dos seus clientes no dia a dia, mas chegou um cliente para você dizendo, olha, eu preciso de uma empresa mais madura aqui, eu tenho governança alta, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu vou no framework do Mike, eu vou no framework do Niche. Cara, beleza, eu quero te atender e eu tenho uma solução high-end para você. Então, eu posso vender o meu EDR gerenciado por mim, que tem essa funcionalidade, ou eu posso vender um MDR para você, que eu tenho uma parceria com o meu fabricante, que tem isso, SLA de até 1 hora, entre 15 minutos e 1 hora para resposta de incidente, 24/7 monitorando, blá, blá, blá. Criem valia para vocês conforme os clientes vêm. A gente entende que não é para todos os clientes, tá? Basicamente, essa é a Acronis que vocês conhecem tanto já, que tudo junto faz navegar nesse framework do Niche. Tá? Aqui é só para vocês terem uma outra view. Cara, eu posso montar a minha apresentação para o cliente de outra forma. Olha que legal. Mostrar para ele funcionalidade, como funciona o funil que eu entrego de serviço para eles. Então, é só para levar mais algumas coisas para vocês. Tá, gente? Então, basicamente, essa é a minha apresentação de hoje. 3 minutos, desculpa, Felipe. Vamos lá, pessoal. Para a gente finalizar aqui, eu vou voltar com a nossa tabela de preço aqui e eu vou mostrar para vocês aonde nós encontramos o MDR na nossa tabela de preço, tá? Coisa rapidinho eu mostro para vocês e já libero vocês para o almoço aí, que já deve estar todo mundo com fome aí, né? Mas deixa eu compartilhar aqui a tabela novamente, tá? Então, nós temos aqui a nossa tabela de preço, tá? Eu vou mostrar aqui na tabela de preço e depois vou mostrar na calculadora, tá, pessoal? Na tabela de preço, o MDR está aqui, ó. Nós temos a versão padrão e a versão avançada, a Standard e Advanced, né? E os valores, tá? Levando em consideração o dólar a R$6, que é o que eu estou sugerindo que vocês utilizem para precificar os clientes de vocês, tá?
Lembrando que para vender um MDR, você precisa vender junto também o EDR, tá? Ou o XDR, tá bom? Então, você tem que considerar, Felipe, eu vou vender para o meu cliente, ele quer o EDR, para ele é suficiente o EDR. Então, vai ser R$ 5,70 mais R$18,74 no MDR padrão, ou R$ 5,70 mais R$ 36,67 do MDR avançado. E se você estiver vendendo o XDR, você vai vender o XDR por R$ 9,69 mais o custo do MDR, certo? Tá? Na calculadora, a gente encontra aqui esse cara, segurança avançada ou XDR. Então, vamos supor. Pergunta, Gisele, o cliente pode ter um misto de EDR com XDR? Por exemplo, o cliente ele tem 50 máquinas com o EDR e ele tem aqui 3 máquinas com XDR só. Mas ele vai contratar, por exemplo... Pode. O MDR vai ler tudo, tá? Tecnicamente pode. Se é prático, se é eficiente, aí a gente teria que fazer a pergunta para o Rafa. Tá. Mas talvez o cliente quer um XDR para os servidores, nas estações de trabalho, ele julga que não é necessário, né? Alguma coisa desse tipo. O que acontece? Apesar que eu acho que na ferramenta, Gisele, a gente não consegue dizer o que é EDR e o que é XDR, né? Porque ativou aquele recurso, vai ser XDR, né? Então não vai ter como, pessoal. Então, O que eu quero dizer é, o XDR, ele é o EDR com integrações. Então, ele não, se você colocar um XDR num servidor, ele não vai estar mais protegido do que um EDR na máquina. O que acontece é que quando você coloca a integração, ele vai ver todo o ambiente da Microsoft e vai poder dar mais inteligência para a solução. Então, se você vai colocar XDR, você põe em todas as máquinas para que todas tenham inteligência de análise do Microsoft e da mesma forma no EDR, tá? Porque o produto é um só, o produto é EDR. XDR nada mais é que enxergar outras coisas e dar inteligência e habilidades para esse XDR para agir. A gente vai falar sobre XDR. Isso, nós vamos ter uma reunião aqui, tá, pessoal, para a gente falar sobre o XDR da Acronis, tá? Não foi falado ainda, a gente acabou adiando, porque o XDR da Acronis está aí no roadmap para sair algumas features que a gente acredita que seja extremamente relevante a gente já trazer essas features para vocês. Então, por isso que a gente está segurando aí essa apresentação do XDR para vocês, tá ok? Mas vamos agendar e vamos falar sobre o XDR aqui com vocês também, tá? Então, a precificação é assim que funciona, pessoal. É aqui que vocês encontram, tá? O MDR na tabela de preço e na calculadora, tá ok? Coloca um EDR, por favor, no 34 e um no 35. Só para a gente ter uma ideia aqui, ó. Tudo que eu falei para vocês de MDR é o 35, tá, gente? Basicamente. Porque é o avançado, que nem eu falei para vocês. É um extra lá que talvez não é tão usual, principalmente para nós, estando aí no Brasil. Mas esse aqui é o preço, tá, gente? Então, R$48 por mês para ter esse nível de serviço. 48 seria o preço sugerido para o cliente, tá? O preço da revenda é 24,04. Isso. Exato. Tá? Então, e assim, tá, pessoal? O preço de mercado disso aí, tá? O preço de mercado disso aí, o pessoal tá cobrando ali na casa dos R$100, tá? Para fazer essa gerência aí do antivírus do cliente, do antivírus gerenciado e tal. Então, cara, um preço bem interessante, tá? Bastante competitivo, tá? Porque sobra uma margem bem interessante. Fala, Robson, fica à vontade. No meu caso aqui é diferente. Eu vendo, as que você falou que vende a R$100, né, para fazer gestão lá do antivírus. Na verdade, eu cobro R$100 do cliente. Dependendo do número de licença que eles fizer, inclusive eu dou o painel de licenças para ele gerenciar. Porque nós temos um problema muito sério aqui, que às vezes o cliente queria que a gente passasse antivírus para ele, detecção de vírus, ransomware. Vamos fazer o seguinte, vamos criar uma rotina, vamos vender o painel da Acronis. Aí o pessoal, mas tem isso lá na planilha? Eu falei, não, mas nós vamos vender. Então, o que a gente faz? A gente vende um painel para o cliente. Então, a gente cobra ali um valor de cada painel de R$35 só para o cliente não ficar enchendo o saco nosso o dia todo. Aí o cliente gostou dessa ideia. A gente fez reunião com os clientes, eles gostaram da ideia. Falaram, ótimo, pode colocar que a gente gerencia a partir daqui. Inclusive, eu achei uma ideia incrível do Robson. Eu já tinha conversado com o Robson sobre isso, né? O que é exatamente que o Robson vende? Inclui treinamento, né, Robson? Ainda dá o treinamento sem custo. O Robson, quando a gente cria um cliente dentro do painel da Acronis, né, pessoal? O cliente tem acesso a acessar o painel. Só que o Robson cobra o cliente dele para ele ter acesso a esse painel, sabe? Muito justo. Né? Porque ele treina para o cliente fazer isso. Eu dou treinamento, eu ensino como é que funciona a ferramenta e tal. Aí não é justo eu não cobrar por esse serviço. Exatamente. Eu gostei muito da ideia, cara. Inclusive, vou colocar em prática aqui do meu lado. Vai se estender por mais possibilidades, até na questão de quantidade, né? Por exemplo, se você fechar 5 antivírus para o cliente, te dou o painel.
se você um valor X, 10, 15, acima de 100 eu te dou o painel totalmente grátis. Acho que isso é uma tendência que vai acontecer com a Acronis. Sim. Né? E é legal, tá, o Robson, essa troca, cara, a ideia dessa mentoria nossa aqui é a gente ter essa troca, cara. Olha o insight que o Robson trouxe ali, tá cobrando ali um ticketzinho a mais do cliente ali, e é uma receita que tá entrando e que pro Robson, ele não tem custo adicional com isso, né? A Acronis já entrega esse painel para vocês, já entrega esse painel de graça pro cliente, sabe? Então, é legal essa troca de experiência, tá, pessoal? E é isso, e a ideia dessa mentoria é isso. A gente tá trazendo ali, o Robson trouxe uma coisa que está funcionando com ele, eu vou trazer uma coisa que está funcionando comigo, e a gente vai trocando essa experiência aqui para a gente entender ali qual que é a melhor forma de vender isso, o que está dando certo para um, o que pode dar certo para outro, o que não deu certo para um, né? E a gente vai trocando essa experiência aqui, tá? Obrigado demais pela participação aí, Robson. Tá? É isso, tamo junto. Mais alguma dúvida referente a esse assunto, pessoal? Deixa eu colocar todo mundo na tela aqui. Bom, pessoal, então vou encerrando por hoje aqui, tá? Eu queria fazer algo diferente antes da gente encerrar, pessoal. Eu queria tirar uma foto, tá? Então vou pedir para quem puder e quem quiser participar, abrir as câmeras de vocês aí para a gente tirar uma fotinha e começar a registrar aí as nossas reuniões, né? A Gisele, como é mulher, eu sei que ela já vai começar a arrumar o cabelo, começar a abrir a câmera ali. Mulher é assim, né? Até agora o Felipe colocou na O Felipe já não tem cabelo, né, Felipe, para arrumar, então no máximo a barba, né? Deixa eu colocar todo mundo na tela aqui. Pessoal, quem quiser abrir as câmeras aí para participar e tirar foto, vai ser muito bem-vindo, tá? Vou dar mais uns segundinhos aí para o pessoal conseguir abrir a câmera aí e vou tirar. Ligar aquela foto. luvinha, né? Às vezes a gente trabalha no escuro, né? Eu sei como é, gente. Bom, vamos lá, pessoal. Todo mundo coloca o melhor sorriso aí, tá? Então, 3, 2, 1. Deixa eu tirar mais uma para quem piscou, né? Vai que. Deixa eu colocar aqui até a tela do... Tá, aí o Ronaldo apareceu agora. Muito bom, Ronaldo. Mais uma vez, 3, 2, 1. Show, pessoal. Muito bom. Tá? Quero agradecer aí mais uma vez a presença da Gisele, tá? Nas nossas reuniões. Gisele, obrigado, né? Tá sempre abrilhantando aí as nossas reuniões e trazendo esse conteúdo aí que foi importantíssimo pra gente. Muito obrigado, tá? Eu que agradeço, é uma honra estar numa mentoria, assim, de MSPs, acho muito legal o que vocês estão fazendo, e com certeza isso é sucesso para todo mundo, né? Tá. Pessoal, eu quero falar da próxima reunião que a gente vai ter, tá? A próxima reunião nossa seria dia 8, terça-feira, 8 de outubro, mas dia 8 de outubro vai ter o evento da Acronis, que é o Acronis Day, que inclusive estão todos convidados para participar. Vai ter alguma coisa online, Gi? Como é que, sabe nos dizer? Não, quem né? viveu, viveu. Né? Então é o seguinte, pessoal, eu estarei lá, tá, no Acronis Day, que vai ser em Barcelona, na Espanha, tá, no dia 8, e eu vou fazer uma cobertura completa para vocês, tá? Então me acompanhe aí nas redes sociais, vou estar ali gravando, vou estar fazendo vídeos para estar apresentando para vocês, tá? Então, por conta desse evento da Acronis no dia 8, a gente não vai ter uma reunião, então a gente vai jogar o evento que seria dia 8 para o dia 15, onde a Gisele e o Rafa vão participar mais uma vez aqui com a gente, tá? E vão trazer um conteúdo de e-mail security e collaboration apps, tá? Então a gente vai entender um pouquinho como é que funciona ali o e-mail security da Acronis, como que a gente consegue proteger ali anti-spam, vírus, publishing dos e-mails e como que a gente consegue fazer a proteção também disso em apps de colaboração do Office 365 e Google Workspace, tá ok? É isso então por hoje, pessoal. Bom almoço para vocês. Gi, obrigado mais uma vez. Obrigado pela participação de todo mundo. Bom almoço e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada, galera.